Olá, boa tarde, gente. Este é o nosso trabalho da atividade N2 da disciplina de Arte Contemporânea. Minha dupla sou eu e o Maicon Moraes. E o movimento que escolhemos para desenvolver o projeto é o Pop Art. Bom, o termo é a abreviação das palavras em inglês Popular Art e foi utilizada pela primeira vez em 1954 pelo crítico inglês Larry Alloy para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes e também nas revistas ilustradas. A pop art tem como principais artistas o célebre Andy Warhol e o Roy, no qual o movimento surge da crise que a arte vivia e encara a situação atual, instaurando a massificação da arte, a influência da cultura capitalista sobre ela e principalmente a valorização da cultura pop. Ora, fazia também críticas ao consumo exagerado norteado pelo capitalismo pós-industrial, o qual usou a arte para atrair consumidores em um processo de transformação de realidade em hiperrealidade. Bom, sendo assim, o hiperreal se diz a respeito a uma representação perceptível em propagandas com características singulares do design, e é caracterizada por formas avantajadas, cores vibrantes e atratividade que inibem os consumidores. E nessa parte, aqui separamos algumas características marcantes da pop art, que são elas: a linguagem figurativa e realista, referindo-se aos costumes, ideias e aparências no mundo contemporâneo, temática extraída do meio ambiente urbano das grandes cidades, que tem seus aspectos sociais e culturais, a ausência de planejamento crítico, a combinação da pintura com objetos reais integrados na composição da obra, e também foi muito utilizados as formas e figuras em escala natural e ampliada. Preferência por referências ao estado social, a fama, a violência e o desastre, que é uma característica do Warhol, a sensualidade e o erotismo de Ramos, aos símbolos da tecnologia industrial e a sociedade de consumo. O uso de materiais como tinta acrílica, poliéster e também o látex. Agora eu vou falar um pouco sobre o artista que nos inspirou a fazer o nosso projeto. Roy Lichtenstein, ele foi um dos artistas mais influentes do século XX. Seu trabalho é destacado até hoje por trabalhar com elementos do entretenimento e criar novas concepções a partir dele. Dessa forma, o artista foi um dos colaboradores a originar o movimento pop art dos Estados Unidos, juntamente com outros como Andy Warhol, Kate Haring e Dave Hockney. Baseado principalmente em histórias em quadrinhos, ele misturou elementos expressionistas e abstratos para elaborar obras que interagiam com seu tempo, criando pinturas que revigoram o cenário artístico americano e alteraram a história da arte moderna. O sucesso de Liechtenstein foi acompanhado principalmente por seu foco e energia de uma forma que ele criou tantas obras, desde gravuras, desenhos, esculturas, murais e outros objetos celebrados por sua inteligência e invenção. O Liechtenstein ele teve seus estudos interrompidos pela Segunda Guerra Mundial, no período de 1943 a 1946. Ele estudou alguns cursos, desde cursos de línguas, ele estudou engenharia, treinamento de pilotos e também trabalhou como servente, desenhista e artista. Ele estudou no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Em 1949, ele recebeu um mestrado em Belas Artes pela Ohio State University. Em 1951, ele teve sua primeira exposição individual na Carlebach Gallery em Nova York. E nesse período ele experimentou muito desse seu lado desenhista. Ele variava entre o cubismo e o expressionismo. Em 1958, enquanto ele lecionava na State University of New York, ele começou a incorporar personagens de desenhos animados, como Pernalonga e o Mickey Mouse, em obras abstratas. Em 1960, com o início do movimento do pop art na América, Lichtenstein ele pintou sua primeira tela classificada no movimento pop art, a intitulada Look Mickey, onde é basicamente uma cena do Mickey e do Pato Donald pescando, onde o Pato Donald fala Look Mickey, I've hooked a big one. E é isso. Ele utilizava principalmente de tinta a óleo e acrílica, utilizando de técnicas pontilhistas. E Lichtenstein se apropriou dos pontos de Ben-Day, que simulam os pontos de impressão das histórias em quadrinhos.
Essa técnica, chamada Band-Aid, ela foi criada em homenagem ao ilustrador e gráfico Benjamin Day, por esse nome, e reunia os minúsculos padrões mecânicos usados na gravura comercial para transmitir essa textura e as graduações das cores. Lichtenstein combinava muito bem a arte comercial e a abstração, e muitas delas eram copiadas de outros artistas, como o Ross Hef e o Jack Kirby. Ele empregou a técnica de pontilhismo e usou cores brilhantes, um traço negro muito bem marcado e desenhos de impacto visual para gerar uma combinação perfeita de arte comercial e abstração. Em 1963, ele pintou One, que é uma das suas obras mais importantes, e ele teve como referência uma imagem de uma história em quadrinhos de 62, um ano antes. Lichtenstein morreu em 29 de setembro de 1997, de pneumonia. Uma das suas frases marcantes sobre o pop art é, abre aspas, o que marca o pop art é, antes de mais nada, o uso que é dado ao que é desprezado. Fecha aspas. E para Lichtenstein, o pop art no geral, ele não é só uma pintura americana, mas sim uma arte industrial. E era um desejo dele que a sua família criasse uma fundação. E foi criada a Fundação Roy Lichtenstein, que para manter a sua obra viva e proporcionar inspiração para as próximas gerações de artistas e curadores, críticos, acadêmicos interessados em conhecer melhor a história de vida dele. Infelizmente, por questões financeiras, a fundação foi fechada e o acervo foi doado para importantes museus, como o Whitney Museum, mas o seu site continuou no ar e mantendo o Image Duplicator, onde você pode fazer uma busca inteligente que permite encontrar imagens e informações sobre a vida e a obra do Roy Lichtenstein. E seu portfólio está todo catalogado por nome, data e título, que facilita para quem quiser conhecer mais sobre a história dele. Nossa proposta de trabalho é a de criar artes para os rótulos de embalagem de cervejas exclusivas, inspiradas nas técnicas empregadas por Roy Lichtenstein e tendo como referência a série Euforia da emissora estadunidense HBO. Euforia foi dirigida e roteirizada principalmente por Sam Levinson, teve sua estreia em 16 de junho de 2019 e atualmente possui 2 temporadas. Ela tem grandes nomes no elenco, como Hunter Schafer, Jacob Elord, Sydney Sweeney, Maud Apatow, Alexa Demi, a ganhadora do Emmy de melhor atriz em série de drama por sua atuação justamente em Euforia, Zendaya, e a classificação indicativa é de 18 anos. Euforia discute muitos assuntos pertinentes que são necessários hoje em dia, como a violência, o sexo, bullying, drogas, saúde mental, comunidade LGBTQIAP+, dependência emocional, relações com redes sociais e diversos outros assuntos que são muito pertinentes e que conversam muito com a geração, principalmente com a geração Z. Outra referência que utilizamos nas artes é a da artista norte-americana Alma, que tem uma estética muito bem definida e condizente com o movimento pop art. As artes foram feitas digitalmente e pegamos as técnicas utilizadas, principalmente por Roy Lichtenstein, e adaptamos para o digital. Nos apropriamos da técnica pontilhista, conhecida como pontos Band-Aid, para simular os pontos articulados das histórias em quadrinhos que eu falei anteriormente. Também utilizamos traços pretos bem marcados no contorno para fazer referência às histórias em quadrinhos mesmo, aos desenhos que eram feitos naquela época. As cores vibrantes, também usamos cores planas e chapadas. Utilizamos também a tipografia que remete à tipografia utilizadas em histórias em quadrinhos e também o uso de halftone. Seguindo os conceitos da pop art, tendo como características principais o uso de contorno preto em todo o desenho, cores vibrantes e aplicação de retículas. Esse primeiro desenho é a personagem Cass, é uma jovem errática e melancólica, pois após um divórcio traumático dos seus pais, Cass viu o pai consumido por drogas e abandonando a família. E a partir daí, ela desenvolveu carências afetivas e passou por vários relacionamentos abusivos. Em suas famosas cenas em Euforia, a mais emblemática é a rotina diária de beleza de quem acorda 4 horas da manhã para ir à escola, como se fosse um baile chique. Ed é uma das personagens principais de Euforia, é extremamente autoconfiante e decidida. É uma personagem muito amada pelo público, seu estilo é icônico e carrega muitas referências aos anos 2000. A cena escolhida de referência para a arte é uma cena do primeiro episódio da segunda temporada, lançado em janeiro de 2022.
Bom, e esse foi o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigada.